Prontinho, pessoal. Então a gente está iniciando, né, a nossa última aula, né, do nosso semestre, que é sobre exames bioquímicos, né, e o contexto dela na prática esportiva. Tá ok? Certinho, pessoal. Então a gente vai começar falando desses exames bioquímicos sobre coeficiente de variação. E isso é comum não apenas para atletas, mas para as pessoas que fazem exames frequentemente. Significa que se você pegar o cálculo do desvio padrão de vários resultados que se tem de um exame, dividir pela média e multiplicar por 100, você vai obter um coeficiente de variação que é um resultado em percentual. Quando você considera pessoas, né, que têm dentro de uma mesma faixa, como por exemplo idade, sexo e modalidade esportiva, a gente espera uma variação desse tipo de cálculo de 6,8%, que é o que nós chamamos de variação biológica entre indivíduos. Agora, quando a gente fala dos nossos próprios exames de sangue, como por exemplo do hemograma, a gente espera que essa variação intra-indivíduo seja de 2,7%, tá bom? Então, há uma comparação desses valores para observar se houve alguma alteração ou não, e a gente conversar sobre isso. Quando tem alguma alteração acima desse 2,7 para o mesmo indivíduo, a gente diz que houve uma diferença crítica, né? Se a gente comparar diferentes pessoas, é acima de 6,7. Essa diferença realmente ela é significante, ela é considerada, né, uma coisa biologicamente muito espantosa. E significa que houve uma possibilidade. Aqui a gente pode ver uma pessoa que fez vários exames de hemoglobina ao longo de várias semanas. Esse primeiro exame, que está em 2 de março, ele deu um resultado e essa pessoa imediatamente foi treinar em algum lugar onde tivesse uma altitude muito maior, né? 2, 3 quilômetros acima do nível do mar. Quando você vai para altitudes muito altas, o ar fica mais rarefeito. E aí o que acontece é que você acaba se adaptando, produzindo mais hemácias, mais hemoglobina para tentar carregar mais oxigênio para compensar esse oxigênio no ar. Ou seja, esse atleta evoluiu em quase 3 semanas de 13,8 para 15,9 de hemoglobina. E isso fez um coeficiente de variação e muito além de 2,7, foi até 8%. Então isso é considerado uma mudança significativa que melhorou o desempenho dele, mas não é considerado doping. Aí o que aconteceu? Esse atleta voltou ao nível do mar, esses níveis começaram a diminuir semana após semana e acabou atingindo patamares, né, daqueles iniciais de 13,5, 13,8, que dá, né, um coeficiente realmente de variação muito pequeno, né, e agora aceitável, tá? Então, pessoal, a gente vai passar, né, por esses parâmetros aí, por esses exames, e a gente vai discutir cada um para a gente entender melhor, né, o que vai acontecer em cada um. A gente vai falar que influências, né, o hemograma pode sofrer de atletas, que influência os parâmetros do leucograma, né, que são leucócitos, neutrófilos, sinófilos, né, e por aí vai, podem sofrer. E depois a gente vai falar o que o exercício faz com a nossa imunidade, né, respondendo diretamente a parâmetros do leucograma, tá certo? E depois a gente vai falar dos nutrientes relacionados com a imunidade, né? E aí, né, já vou estragando a surpresa que vocês já estão cansados de ouvir, né, que um dos nutrientes muito importantes que a gente martelou aqui é a vitamina D. A vitamina D é um deles, né? Então a gente depois vai falar sobre a testosterona, né? Níveis que são considerados normais. A gente vai observar, né, se ela está ligada a proteínas, se não está ligada a proteínas, qual deles é biodisponível, né? Então a gente vai discutir isso. E aí depois a gente vai passar adiante e ver, né, o que acontece quando a gente consome, né, esteroides, né, anabolizantes androgênicos, né, e quais são as consequências nesse metabolismo da testosterona. Depois, pessoal, a gente vai ver estresse e desgaste físico, né? Praticamente a gente vai dar uma olhadinha, né, como esse desgaste físico vai influenciar, né, se for hormonalmente, no hormônio cortisol, né? E depois a gente vai passar para os marcadores de estresse oxidativo. Vocês bem sabem, né, que quando a gente está fazendo muito exercício,
A gente usa muito nossa mitocôndria produz muita energia, é uma usina de ATP, porém produz muitas espécies reativas, né, de oxigênio. E a gente vai ver, né, alguns marcadores, né, para verificar isso e que nutrientes, né, são utilizados de forma antioxidante. E por fim, pessoal, a gente vai usar ver, né, três dos maiores marcadores, né, de danos musculares que a gente pode monitorar na nossa circulação, tá bom? Começando por hemograma e leucograma. Pessoal, quando a gente fala de hemograma, né, a gente fala da série vermelha, por exemplo, a gente está falando, né, de tudo que está relacionado aos eritrócitos. No hemograma, quando a gente fala de série branca, a gente está falando, né, de tudo que é relacionado aos leucócitos. E aí, né, alguns hemogramas também, né, a maioria deles, na verdade, fala, né, da quantidade de plaquetas que tem a ver com a coagulação. Tá bom? Então, começando aqui, ó, pela análise da série vermelha. Tem a contagem total, né, de hemácias, existe, né, a quantidade de hemoglobina, existe o hematócrito, que é o percentual de células vermelhas por total de sangue, né? E existe esses parâmetros de VCM e HCM que são importantes para a gente discutir daqui a pouco, né? Às vezes eles aparecem ao contrário, às vezes ele aparece, né, MCV, né, ou MCH, né, a mesma coisa. Pronto. Então a primeira coisa que a gente vai falar para praticantes de atividade física, pessoal, é que quando eles estiverem em processo de treinamento, isso pode acontecer, né, uma adaptação, né, da quantidade de sangue e de volume sanguíneo, né? Isso pode levar entre 10 a 14 dias após o início dos treinos, né? Então você pode ver, né, que isso pode dar uma reduzida na quantidade de hemoglobina e hematócrito, né, porque você está gastando bastante, né, energia. Isso faz você produzir muito calor, faz você produzir muito suor. Pode ser que o sangue circulando ainda não esteja bem adaptado, mas a partir de 15 dias, no máximo 30 dias, você vê isso tudo estabilizado. Então, né, o volume sanguíneo, a hemodiluição, é uma pessoa que está praticando atividade física, a partir de 30 dias, de 15 a 30 dias, ele fica, né, ideal para ser analisado, porque você não vai ver, né, hemoconcentração ou hemodiluição. Né? Então, aqui tem alguns valores de referência, né, para hemácias de 4,4 a 5,6, né, quantidade de células por litro. Né? Acho que aqui é na casa do bilhão, não lembro ao certo, isso aqui é 10 elevado a 12. E aqui, né, valores, né, de hemoglobina, de 13 a 16,1 para pessoas que são fisicamente ativas, tá bom? Certo. Aqui, pessoal, né, são valores de referência para indivíduos, né, do sexo masculino que foram analisados, são poucos diferentes, né, em relação àqueles exames que vocês veem, tá certo? O que acontece? Né? Se a gente usar esses parâmetros, né, para esses atletas e a gente observar que eles estão diminuídos, né, a gente tem que observar, além da hemácia e hemoglobina, os valores que eu falei para vocês, né, de VCM e HCM, tá ok? Se esses valores aqui, ó, VCM e HCM, tiverem normais, provavelmente, né, se houver uma redução da quantidade de eritrócitos, a gente diz, né, que é uma anemia por deficiência de ferro. Porém, pessoal, se esse volume corpuscular médio aqui, ó, tiver aumentado, né, e você observar uma menor quantidade de eritrócitos ou de hemoglobina, isso provavelmente, pessoal, é uma anemia que é por deficiência de vitamina B12 e folato. Então, existem características, né, que infelizmente para atletas existe uma predominância bastante grande, né, de anemia, é vocês darem uma olhadinha extra, fora, né, hemoglobina, fora, né, a quantidade de eritrócitos, é vocês observarem como é que está o VCM e HCM, né? Quando esse VCM está elevado, é sinal de que o limitante para o crescimento das hemácias é a vitamina B12 e ou folato. Se ele estiver normal ou pequeno, né, elas forem miudinhas, né, o volume, e a concentração, né, de hemoglobina for baixa, aí é sinal, né, de deficiência de ferro, talvez até crônica. Quando a deficiência de ferro
é por curto tempo, aí esses VCMs e HCM ficam normal. Ok? Pronto, pessoal. Então isso aqui é mostrando um pouquinho, ó, em comparação às hemácias normais, aqui as que tem núcleo ainda estão se desenvolvendo, né? Elas ficam muito grandes, né? Elas ficam o que a gente chama de macrocítica, porque elas limitam, né, a reprodução delas, a multiplicação delas, porque elas são necessárias para sintetizar DNA. Então elas ficam, né, bem cabeçudonas, né, e não se multiplicam direito, né, e no exame, né, do hemograma você vê o volume dela aumentado, né? Então é uma pista para você detectar, né, se é por causa de deficiência de ferro, que a maioria é, ou se é por deficiência de B12 ou ácido fólico. Pessoal, no atleta a gente pode encontrar quantidade diminuída de hemácias por causa de hemólise por impacto, especialmente impacto no pé, né? Quando você dá, né, aqueles impactos, né, por estar correndo, né, isso dá um impacto maior no corpo todo, mas principalmente nas pernas. E esse tipo de impacto, pessoal, pode acontecer, né, rompimento de hemácias e diminuir um pouquinho, né, a quantidade delas. Então existe, né, essa outra origem, né, de diminuição de disponibilidade de hemácias pelo que nós chamamos de hemólise por impacto, tá bom? Ok, então aqui a gente está falando da série branca, né? A série branca, pessoal, ela vê a contagem total de leucócitos, né? Ela pode fazer uma contagem diferencial desses leucócitos, que são os neutrófilos, eosinófilos, basinófilos, né? Linfócitos e monócitos. E alguns deles a gente pode observar que para atletas eles estão alterados e a gente vai ver aqui, né, que alterações são essas comparadas para pessoas fisicamente não ativas. Então, pessoal, isso aqui são valores de referência, né, de linfócitos para pessoas que são fisicamente ativas. Eu já adianto logo que esses valores aqui, né, é do professor Lázaro Nunes, né, que é um farmacêutico, é professor, né, da especialização que eu fiz em nutrição esportiva. Então ele mesmo publicou, né, essas diferenças de valores, né, para pessoas que são fisicamente ativas, né, contra pessoas que não são fisicamente ativas. Então aqui, né, são valores de linfócitos para quem é fisicamente ativo. Pronto, então vamos ver o que exercício mexe, né, nessa série branca. Pessoal, em comparação com repouso, a gente tem uma contagem maior de leucócitos quando a gente faz exercício, né? Isso acontece, pessoal, né? Porque esse exercício ele meio que dá uma sacudida e esses leucócitos, né, acabam, né, demarginando, saindo, né, que eles estavam lá encostadinhos, aderidos, né, do endotélio, e aí aumenta em quantidade, né, lá na nossa circulação. Isso é uma consequência direta, né, da adrenalina que é liberada durante o exercício, né, de catecolaminas. E aqui, né, valores de leucócitos, né, gerais, nós temos, né, de 5 a 10,8 valores para pessoas que são fisicamente ativas, tá bom? Pessoal, para quem faz atividade física, né, muitos desses leucócitos aumentam justamente por causa de neutrófilos aumentados, né? E aí a gente chama isso de neutrofilia, né? Então, dependendo da atividade física e da duração, né, a gente observa esse aumento de neutrófilos e aqui, né, mais uma vez nós temos valores, né, de referência, né, para pessoas que são fisicamente ativas. E aí, no caso, o que acontece, pessoal, se a gente observar eosinófilos aumentados? Isso pode acontecer, pessoal, apenas em praticantes de atividade física que tiverem contato com coisas que são alergênicas, né, como o cloro da piscina, como o clima seco, como poluentes. Aí isso, né, pode ser uma consequência de uma resposta, né, de uma infecção, né, de uma reação alérgica, né, a esses poluentes, né? Normalmente atletas, né, que também têm, né, infecção do trato respiratório superior. Discutimos, né, anteriormente que a vitamina D, sendo bem fornecida, bem suplementada, diminui isso, né, evita essa eosinofilia, né, como resposta a isso.
E aqui, né, são valores de referência, né, de eosinófilos para pessoas que são fisicamente ativas. Tá, e aqui para finalizar, né, se você tiver, né, leucócitos em níveis baixos, né, isso pode ser uma imunodepressão, né, o que a gente chama de leucopenia, né? E aí isso tudo, né, pode ser consequência também de uma alimentação, né, desregulada em proporção ao seu exercício, né? E aí a gente falou, né, que leucocitose pode ser por causa de inflamação, né, é uma resposta normal, né, por causa do exercício, pode ser por infecção. E os eosinófilos a gente falou que é reação alérgica, mas também pode ser por causa, né, de parasitas, né? Então tem que estudar bem para ver qual é a causa. Ok, então pessoal, a gente viu, né, que nutrientes como ferro, como vitamina B12, como ácido fólico possuem impacto, né, no hemograma de atletas na série vermelha, não é isso? A gente viu que o período correto para fazer o hemograma tem que partir, né, de 15 a 30 dias, né, se você iniciou um treinamento, né, para que você não tenha, né, uma hemoconcentração, né, ou uma hemodiluição do seu volume sanguíneo. Aí a gente discutiu, pessoal, que pode haver uma redução, né, de hemácias devido à hemólise, a rompimento da membrana das hemácias por causa de impacto, né, principalmente para corredores. A gente viu, né, que o exercício aumenta, né, os leucócitos e também, né, de acordo com a proporção, né, a intensidade deles, aumenta esses neutrófilos também. E para finalizar, né, se a gente observa uma eosinofilia, né, em atletas, é sinal de que eles podem ser nadadores e o cloro pode estar provocando isso. É sinal de que eles podem estar fazendo atividade ao ar livre e aí o clima seco pode provocar isso, né, os poluentes podem provocar isso, né, e tem que se investigar qual é a razão. Ok? Bacana, gente. Então vamos falar aqui de alguns nutrientes que estão relacionados com a imunidade, tá bom? Pessoal, o primeiro é o zinco. Zinco a gente falou muito, gente, nessa pandemia, né? Muita gente, né, tá suplementando o zinco com uma certa razão, né? Ele não vai deixar você, né, com uma capa protetora contra o coronavírus, né? Mas existe, né, uma boa razão para eles e outros nutrientes também, né, terem bastante essa característica, né, de serem bastante estimuladores do sistema imune. Então, ele se correlaciona com a quantidade de linfócitos circulantes, né? E ele participa em processo de expressão gênica, mitose e apoptose de linfócitos. Ele controla bem isso, né? Então, literalmente, quando você observa a quantidade de zinco, né, nas pessoas, ela vai ser proporcional à quantidade de linfócitos, como esse estudo mostra aqui, tá bom? Então, pessoal, aqui ó, mostra, pessoal, esse estudo que literalmente, né, quando a gente observa quantidades abaixo de 3 micromol por litro, 13 micromols por litro de zinco, né, em vários artigos nessa meta-análise, isso mostra, pessoal, que é uma deficiência de zinco que infelizmente predomina nos atletas, né? Então isso precisa ser, né, combatido, né? Se você tiver um atleta, uma das coisas que vocês vão ter consciência é, fora a vitamina D, que normalmente vocês provavelmente vão se preocupar em ver, né, sério, que pedir para esses atletas, é o zinco também, gente. Certo? Que ele é um grande limitante, né, do sistema imune desses atletas e isso não pode acontecer, tá bom? E aí, né, finalmente a vitamina D, gente, ela é muito responsável pela diferenciação e proliferação dos leucócitos, né? Além, né, da conversão de macrófagos, né, de monócitos em macrófagos, né? Então, aqui a gente pode observar, pessoal, que atletas que têm deficiência de vitamina D, né, eles tiveram mais infecção do trato respiratório superior, certo? Nesse artigo aqui, ó. Então, a gente observa aqui, ó, o pico baixo de vitamina D representa, né, o pico baixo, né, de doença respiratória significa aqui, ó, uma grande quantidade de vitamina D sérica, né, protegendo contra isso, tá bom? Prontinho, voltando aqui para a gravação. Então, pessoal, vamos discutir um pouquinho, né, do exame de testosterona que a gente espera, né, em praticantes de atividade física. Então, pessoal,
ela é sintetizada, né, principalmente em homens, porque nos nossos, né, nas nossas células testiculares existem bastante aquelas enzimas, né, que são os citocromos P450 especializados, né, em converter, né, esses hormônios aqui, ó, androstenodiona em testosterona, tá ok? Então isso acontece, né, nas células testiculares dos homens. O que acontece, pessoal, é que nós temos, né, esse hormônio liberador de gonadotrofina lá no hipotálamo, que aí manda, né, a nossa pituitária, né, secretar FSH e LH, e principalmente esse LH aqui, ó, pessoal, é responsável por fazer os nossos testículos, né, sintetizarem bastante testosterona, tá ok? Aí o que acontece? Estamos querendo ver, né, se o impacto, né, do hormônio testosterona está influenciando bem, né, no desempenho desses praticantes de atividade física, né, se está influenciando bem, né, no ganho de massa magra de alguns atletas. Então, qual é a nossa expectativa, né, dessa testosterona lá no sangue? A nossa expectativa, pessoal, é que ela livre seja mais ou menos de 2,2%, uma minoria muito pequena, certo? E aí a gente tem uma testosterona ligada a essa globina aqui, que se chama SHBG, que ela é, né, bastante, né, proeminente, porém, pessoal, ela é uma forma inativa. Ela é uma forma que está lá circulando e é uma forma inativa, porque a livre e essa, né, circulando ligada à albumina é aquela, né, que vão ficar prontamente disponíveis para sofrerem a ação delas, né, nos sítios, né, que elas são destinadas, né? Então aqui é uma distribuição diferente, né, de mulheres não grávidas para mulheres grávidas, né? A forma das mulheres é bastante indisponível, que é aquela de SHBG. E a gente pode dizer aqui, pessoal, que a testosterona biodisponível é toda aquela fração, né, que não está ligada a SHBG. É a testosterona livre mais ligada à albumina. Por isso, gente, que as mulheres, né, têm uma disponibilidade muito menor, porque a maioria da testosterona que elas recebem, né, é essa aqui, ó, ligada a SHBG. Pronto. O que acontece aqui, pessoal? Então a gente tem, né, aquele fluxo normal, normalmente, né, com a idade, né, isso pode ir diminuindo, né, e o que acontece é, se nós consumirmos, principalmente homens, né, que tem aquela fração maior de testosterona biodisponível, esteroides anabolizantes, vai acontecer esse feedback aqui do hormônio luteinizante lá da pituitária. E aí, quando isso acontece, pessoal, a gente tem uma menor produção de testosterona endógena. E aí as consequências são várias. Atrofia testicular, que vocês já devem ter ouvido falar, ginecomastia, hipertrofia prostática, impotência, disfunção erétil, né, aumento, né, das frações circulantes, né, de gordura e de colesterol, infarto, aí acne, vocês já viram, né, que é muito frequente, né? E a lista, pessoal, ela não para aqui, ó. Continua aqui, ansiedade, irritabilidade, né, dor na região, né, dos testículos, né, risco aumentado de lesão músculo-tendinosa. A lista aí, né, é muito grande de efeitos, né, desses esteroides anabólicos, se precisa muito, né, ser bem vigiado para que isso não cause consequências graves. Prontinho, pessoal. Então agora falando um pouquinho de estresse e desgaste físico. Então, pessoal, quando você observa cronicamente uma pessoa fazendo exercício, né, isso vai ter uma resposta metabólica dela produzir muito cortisol, que é um hormônio naturalmente, né, que representa um estresse, né, no nosso organismo, ok? Então, quando a gente vê uma pessoa com exercício, né, de longo prazo, excessivo, né? E aí está estressando a pessoa, a gente vê que esse cortisol vai ter consequências como a diminuição de migração de leucócitos para o sítio inflamatório, citocinas pró-inflamatórias são menos produzidas, porque eicosanoides são menos produzidos, né? E aí isso dá imunossupressão
a médio e longo prazo. Não é porque você fez um exercíciozão, né? Ah, esse fim de semana é fim de semana de longão, vou correr 10 km. Ah, então eu acho que eu tive imunossupressão. Não, nesse fim de semana aqui vai ser o dia que eu vou fazer a minha maratona. Tive imunossupressão. Nada disso, nada disso. Isso acontece só se for de uma forma crônica. Se você abusar dos seus treinos, no mesmo dia você fazer 3, 4 sessões de treinos, né, e não tiver bem controlado isso com a alimentação e com descanso, é que isso pode acontecer. Tá ok? Prontinho. Então, pessoal, coisas que a gente destaca. Cortisol ele sofre influência da alimentação, né, isso, obesidade, cafeína, né, tipos de alimentos. Sofre influência do ciclo circadiano. A gente sabe muito bem, né, que pessoas que têm privação de sono, né, podem afetar essa produção de cortisol, pode aumentar. E a gente acabou de discutir que o esporte influencia isso também, pessoal. Acabamos de discutir isso, ok? Então, pessoal, isso aqui mostra, né, que o nosso ciclo normal, né, de produção de cortisol, quando a gente está lá naquele momento, né, que está aqui com as nossas reservas, né, naquele sono bom que a gente dormiu, né, no dia anterior, vai passando, esgotando, né, nosso glicogênio, esgotou o glicogênio hepático, né, as nossas gorduras estão sendo bem utilizadas. Aqui, ó, gente, é provavelmente o esgotamento do nosso glicogênio, dá uma reduzida na glicemia e aí a gente tem um pico de cortisol. Ele normalmente, pessoal, vai de 6 às 8 horas, tá ok? Resultado, pessoal, quando vocês forem pedir para fazer um exame em um praticante de atividade física, vocês vão pedir para fazer 9 horas amanhã? Não vão, gente. Não vão porque vai perder o pico máximo desse cortisol e você não sabe mais, né, se ele vai ser uma quantidade elevada ou diminuída baseada no metabolismo dele normal. Então, entre 6 a 8 horas de jejum, né, a gente faz esses exames e para não praticante de atividade física tem esses intervalos, ok? Se for às 6 horas, são valores diferentes. Aqui a gente tem uma referência apenas para jogadores de futebol sub-20, né? Que aquele mesmo professor, né, fez, né, para isso. Se for até 8 horas, ó, os valores aqui, ó, vai de 2,4 até 24,5. São valores diferenciados. Em resumo, entre 6 a 8 horas, né? E a melhor maneira, o que tem menor variação é o salivar, gente. Bem menor variação, né, do que o sérico, tá bom? Ok. O que acontece, pessoal? Quando você faz muito exercício, né, por exemplo, de ultra endurance, que a gente discutiu, que é de 4 horas, né, bem acima de 2 horas, pode ser 4 horas, pode ser mais, isso provoca, ó, aqui é o nível básico, né, antes do exercício. Aqui essas pessoas correram, ó, 200 quilômetros, né, e isso teve um grande aumento, né, de neutrófilos, né, e de células brancas em geral. Então, pessoal, uma grande quantidade excessiva de exercício causa leucocitose, tá certo? E assim como a gente já discutiu, né, pessoal, que aumenta também as espécies reativas de oxigênio. Então, pessoal, a gente viu, né, que monitorar a vitamina D e vitamina zinco é uma boa maneira, né, da gente monitorar a função imune, né, do nosso organismo. A gente viu que a forma biodisponível de testosterona é tudo que não seja ligado a SHBG. A gente viu, pessoal, que se a gente usar, né, testosterona artificial, né, estanozolol, androlana, enantonona, né, de testosterona, tudo isso vai fazer com que a testosterona endógena diminua, porque aquilo artificial lá na circulação dá uma sinalização, né, lá na nossa hipófise, né, para produzir menos LH, porque está muito no nosso corpo. E aí isso vai fazer com que a gente tenha uma produção endógena, né, menor, ok? E aí a gente viu, né, que o cortisol está relacionado a exercício praticado em excesso crônico, né, sem uma boa nutrição e sem um bom descanso. E a melhor maneira de analisar cortisol, 6 a 8 horas da manhã e o salivar. E aí a gente viu, né, que exercícios de ultra endurance fazem leucocitose, né, natural nesses praticantes.
ok? É até uma reação inflamatória, é uma maneira de recuperar a musculatura. Então, é esperado, né, que de uma forma aguda, né, tenha leucocitose. Pronto, pessoal. Então, a gente viu, né, pegou essa deixa do excesso de exercício, né, daquele último slide, para ver, né, estresse oxidativo. Pessoal, o nosso sistema de estresse oxidativo tem nutrientes antioxidantes, que a gente vai falar já já, e tem esse sistema de enzimas, né, que é a superóxido dismutase, né, junto com a glutationa peroxidase. A gente está vendo aqui, ó, justamente o que nós falamos, ó, a usininha de ATP, que é a mitocôndria, e aí ela tem riscos de produzir, né, radicais livres aqui, ó. Um dos radicais livres que é bem produzido quando a gente usa muito a nossa mitocôndria, especialmente para exercícios aeróbicos, é o superóxido. Aí o nome da enzima já está dizendo para a gente o que é que ela quer fazer. Dismutase é neutralizar, né, um radical livre. Então ela neutraliza o superóxido. Então a superóxido dismutase, normalmente ela precisa de cobre, de zinco, né? Então, olha aqui de novo zinco, né, com a função no nosso sistema imune. Então ela usa eles, né, como coenzimas, como cofatores e converte o superóxido dismutase, perdão, o superóxido, né, em peróxido de hidrogênio. Pronto, encerrou o trabalho, né? Não, ele não encerrou. Superóxido, né, é um radical livre muito reativo e transformou em uma espécie reativa que é um pouco menos reativa, mas é reativa e perigosa. Para ajudar e complementar a superóxido dismutase, a glutationa peroxidase converte o peróxido de hidrogênio em água, que aí sim, né, ficou completamente inerte, né, e não é perigoso. E olha aqui o que a glutationa peroxidase precisa, ó, selênio. Selênio, né, é outro elemento bastante útil para o nosso sistema imune e para o nosso sistema antioxidante. Certo? Então, só para complementar essa figura aqui, ó, a glutationa peroxidase, como o nome diz, ela utiliza uma glutationa reduzida que transmite os elétrons para o peróxido de hidrogênio, transformando ele em água. Aí o que acontece? Quando ela estava reduzida e perdeu os elétrons, ela ficou oxidada. Então a gente consegue reciclar essa glutationa oxidada graças à glutationa redutase, né, que usa esse NADPH, passa elétrons de volta para cá e ela fica de novo reduzida e aí o ciclo continua, né? E aí fica esse ciclo aqui continuando, tá ok? Então isso aqui é uma figura mais geral, pessoal, para vocês verem outras reações, né? Aqui, ó, superóxido dismutase, a catalase no peroxissomo, né? A gente viu aqui, ó, a glutationa peroxidase complementando a superóxido dismutase, né? A própria glutationa aqui, ó, pessoal, reduzida, ó, ela é um composto que a gente pode procurar na dieta, ela é um composto antioxidante, né? Aqui, ó, também, né, anulando outro, né? Então, vários elementos aqui a gente pode encontrar, né, de defesa antioxidante. Então a gente viu, né, que precisa, né, ter no nosso, na nossa rotina, né, de dieta cobre, zinco, selênio, manganês, né, também faz parte de um tipo, né, da superóxido dismutase, né. E aí isso tudo a gente discutiu, pessoal, que a principal maneira de fornecer nutrientes antioxidantes não é suplemento, é ir atrás, né, desses alimentos que a gente está falando aí. Por isso que eu enfatizei para vocês, né? E há alimentos que também têm a vitamina C, vitamina E, beta-caroteno, flavonoides, tudo isso é importante. Pessoal, no finalzinho desse slide eu deixei uma deixa aqui para falar de ácido úrico. Quantidades, né, bem, vamos dizer assim, boas quantidades de ácido úrico é sinônimo também de ser antioxidante. Então ele é usado como marcador, né, de antioxidante do nosso organismo. Aqui, ó, ele é um produto da degradação do metabolismo das purinas e ele possui uma importante função da defesa antioxidante no plasma, tecido e saliva. Né? Então, os valores de referência ficam entre 3,6 e 8,2 para a parte de quantidade física, usando esses parâmetros aqui, né, de jogador de futebol profissional. Isso não quer dizer, pessoal, que a gente deve procurar valores acima disso, não. Valores acima disso pode ser um defeito nesse metabolismo aqui, como o que nós temos na gota. Né? Então, são valores por volta disso aqui, que significa, né, valores com um bom parâmetro antioxidante, como a gente vai ver no próximo slide aqui. Ó. Tá aqui, ó, vários parâmetros, né, para você, né,
vigiar em praticando atividade física, né, capacidade antioxidante, vitamina C, ácido úrico, bilirrubina total, né, capacidade antioxidante, né, da superóxido dismutase, quantidade de vitamina E, que é alfa-tocoferol, né, tudo isso aqui, ó, pessoal, são valores, né, para esportistas, né, são marcadores, né, para estresse oxidativo também. Tá ok, gente? Pronto. Então, para finalizar a nossa aula, nós vamos falar de marcadores de danos musculares. Pessoal, a gente vai ver algumas enzimas que estão lá na nossa musculatura que basicamente quando a gente vê, né, microlesões, né, de esforço muito excessivo, elas aparecem na circulação. Creatina quinase é uma delas. Ela existe em grande quantidade na musculatura, mas tem também no cérebro e no coração. E aí, quando você vê lesões musculares, ela escapa para o sangue. Ela é um bom marcador de lesão muscular, né? E ela sofre interferência de anti-inflamatórios não esteroidais, álcool, drogas, né? E o problema delas é que os valores dela variam bastante, né? Elas podem aparecer valores, né, de 1.500, 2.000, né, em um dia, outro dia vai ser de 600 e pouco. Então essa variação é um pouco ruim, né? Esses autores eles conseguiram ver valores de referência para mulheres atletas porque não variaram bastante, né? Mas você utilizar, né, o seu ciclo de treinamento para você ver o quanto você libera de creatina quinase, dá o seu parâmetro próprio, né, já que esse é um valor que varia bastante. Né? Então você mapeia, né, os períodos, né, de descanso, pré-treino, pré-temporada, né, com os, né, de treino e de competição para você ver como é que está, né, esses valores de creatina quinase. Então quando você vê picos muito altos, né, é sinal de que talvez, né, você esteja com lesão muscular. Isso tudo, pessoal, é válido para lactato desidrogenase. A gente sabe que a nossa musculatura consegue fazer produção de energia de forma anaeróbica por causa dela. Mas ela não tem apenas no músculo. Ela tem no fígado, nos rins, no coração, nos rins, né? E aí, né, normalmente a musculatura é que pode sofrer, né, esse tipo de ruptura. É óbvio que o fígado também, né? Então ela é um marcador, né, razoável, né, para a musculatura, mas pode ser confundido, né, com o fígado liberando ela também na circulação. E aqui, ó, intervalos de atletas, né, de referência, né, entre 233 e 365. E para finalizar, né, pessoal, a aspartato aminotransferase. Ela é uma enzima, né, que faz transferência, né, da porçãozinha, né, amina do aspartato, né, e ela está tanto presente no músculo como no fígado. Também, né, pode ser utilizado, mas também pode ser confundido com lesão hepática. Por isso que precisa ser associado a outros exames, né, coisa que normalmente a creatina quinase não precisa, tá certo? E aqui, né, é um intervalo de referência menor do que 62 para indivíduos fisicamente ativos, né? Mais uma vez o professor Lázaro Nunes, né, com essa referência. Então, o que nós vimos aqui? Nós vimos, né, que os nutrientes são importantes para o nosso sistema antioxidante. Vitamina C, vitamina E, que inclusive podem ser analisadas, né, isso no nosso sangue, né? Zinco, cobre, selênio, manganês, flavonoides são importantes, né? Isso, beta-carotenos são importantes no nosso sistema antioxidante. Esse ácido úrico, né, eu coloquei em níveis bons aqui, né? Aqui era para eu ter colocado sem ser gota, né? Eu vou corrigir. É sinal de um bom sistema antioxidante, ok? E o exercício, né, a gente discutiu que ele aumenta as espécies reativas de oxigênio, especialmente o exercício aeróbico, né, por causa das mitocôndrias, e a gente viu a necessidade, né, da superóxido dismutase e glutationa peroxidase agirem, né, associadas a esses nutrientes antioxidantes, né, como vitamina C, vitamina E, beta-caroteno, flavonoides, etc. E as enzimas séricas que podem ser marcadores, né, de danos musculares, a gente viu, né, que uma das principais é a creatina quinase, né, normalmente ela só é liberada na circulação, só aumenta por causa de músculo, pode ser por causa de um ataque cardíaco também, né, mas isso com certeza é raro, mas ela varia muito, isso é um problema dela, né, que ela varia muito. Lactato desidrogenase também pode ser um marcador, mas ela tem no fígado, né, e a gente conversou, né, que a aspartato aminotransferase, que também é comum, né, ao fígado, é outro marcador que aumenta, né, com lesão muscular.